Olá! Para a nossa reflexão de hoje, eu vou utilizar uma das histórias desse livro Que Bicho Ainda Existe em Você. Está aqui do nosso lado. Essa história, essa fábula, ela se passa na floresta e num lugar onde existia uma comunidade de animais que conviviam em torno de um símbolo. Era um símbolo daquele lugar, daquele ambiente, era uma grande árvore. Então toda a comunidade dos bichinhos, eles viviam em função daquela grande árvore. Muitos se alimentavam, se protegiam, habitavam aquela grande, imensa árvore. Ela era também referência de lugar, né? Os bichos usavam aquela árvore que era observada, que era vista de longa distância como a referência do lugar onde viviam. Então essa árvore imensa era um símbolo, era muito importante, era algo de um valor, além de um valor real, porque era funcional, era útil, ela tinha também esse valor simbólico, esse valor emocional, esse valor referencial, como se fosse a grande tradição, como se aquela comunidade se armasse, vivesse em torno disso, né? Seria pra gente um ideal, seria pra gente uma escola, seria pra gente uma referência religiosa, era algo importante. Bem, aquela árvore então era muito bem cuidada, era muito valorizada, ela era honrada, ela era um centro para aquela comunidade daqueles animais. Então a história se passa em torno dessa árvore. E a história é assim: o leão era, hierarquicamente falando, o chefe da comunidade. Mas ele tinha esse temperamento um pouco exagerado em termos de autoimagem, em termos de olhar para si mesmo, aquela pessoa que é muito focada no eu. E ele então tinha uma série de exigências, né, para se relacionar com os outros animais. Então, era uma vez, um dia, em que uma águia, que fazia esse papel de sobrevoar, de se distanciar, de verificar os perímetros da comunidade, seja do alto, seja da distância, enfim. Essa águia que tinha esse poder, essa habilidade de enxergar mais longe, ela era visionária, né? Essa águia que conseguia antecipar situações, ela chega esbaforida para trazer uma notícia, vinha de longe para trazer uma notícia ao governante, ao leão. Ela vinha para anunciar algo muito importante, que envolvia toda a comunidade. Então ela se apresenta ao lugar onde o leão ficava e pede para o seu súdito anunciar que era urgente a necessidade de uma audiência com o rei, com o leão. E o leão então fica indignado, porque ele diz assim para o seu súdito: como que um ser que nem faz parte dos mamíferos acha que vai conseguir uma audiência comigo? Estou ofendido. Você volte e diga para essa tal águia que eu não me relaciono com quem não faz parte da minha categoria, com quem não faz parte do meu grupo. Só converso com quem é mamífero. A águia, então, muito nervosa, apreensiva, porque ela sabia que uma tragédia estava na iminência de acontecer, e inconformada com essa atitude infantil, do ponto de vista dela, mas sem muito o que fazer, sem muita alternativa, tentou contornar a situação. Procurou então um macaco, afinal de contas, né, o macaco, ele é dos mamíferos um dos mais evoluídos. E aí, conversando com o macaco, contou para ele a respeito da notícia, a respeito do alerta que ela trazia, e pediu para que ele levasse essa informação até o rei. Então ela disse que, pelos seus olhos que enxergavam longe, ela viu uma ameaça chegando. E era uma imensa nuvem de cupim jamais vista.
e eles vinham devorando todas as árvores que encontravam no caminho. E ela temia então que eles destruíssem a grande árvore, o símbolo da comunidade, aquele esteio, aquele ponto de referência central, aquela estrutura que unia a comunidade, né? Que permitia que a convivência acontecesse. Então, a águia estava desesperada porque essa estrutura, esse pilar simbólico estaria ameaçado por aquela nuvem de cupins que vinha se aproximando, destruindo tudo no seu caminho. Explica então para o macaco a respeito desse grande perigo e pede para que o macaco vá conversar com o leão. O macaco chega, se apresenta para o súdito e pede para que o súdito estabeleça uma audiência com o rei, porque havia uma notícia muito importante a ser dada. O súdito chega então, rei, existe agora um macaco aí fora que pede uma audiência. E o rei fala, agora sim, o macaco eu posso receber, mas você volte e explique ao macaco que eu não atendo quem chega sem ser agendado. Eu não estou disponível para qualquer um chegar aí e ir entrando. Afinal de contas, eu sou uma figura importante e de autoridade e não estou disponível para qualquer hora. Você então volte com ele e faça uma agenda. Marque para daqui 1 ou 2 dias e depois então eu posso atendê-lo. O súdito volta e explica para o macaco que ele não teria outra opção. Sim, ele poderia ser ouvido, afinal de contas ele fazia parte da classe do rei, mas não no tempo do macaco. Isso aconteceria caprichosamente no tempo do rei. O macaco tenta explicar, o macaco tenta anunciar a grande catástrofe que estaria na iminência de acontecer e que talvez não houvesse tempo suficiente para marcar uma agenda, mas não teve conversa. Então ele pediu uma agenda o quanto antes, ficou agendado para ali daqui algum tempo e eles ficaram torcendo para que a nuvem de cupins não chegasse antes. Mas ela chegou e a árvore foi destruída. Os bichos, que não foram ameaçados pelo cupim, mas viram o seu esteio, o seu alicerce, aquilo que para eles era uma tradição, aquilo que para eles tinha um valor cultural, um valor simbólico, tinha um valor emocional, fazia parte do ponto central da união da comunidade, né? Além do que, sim, também era lar de muitos bichos, servia de alimento para outros tantos, né? Eles ficam assistindo aquilo ser destruído num toque de mãos. De repente aquilo não existia mais. Então o leão foi confrontado pelos seus súditos, né? E perguntaram: leão, a águia veio avisar e você não recebeu porque ela não era mamífero. O macaco, que era mamífero, veio avisar e você não recebeu porque não tinha hora marcada. E agora, como é que você explica isso? Simples. Eu explico que, como eles não são leões, como eu, eles foram incompetentes, os dois. Porque se eles fossem como eu, um leão, eles teriam dado um jeito, eles teriam avisado, eles teriam feito algo para mostrar para mim a urgência. Não foi eu que errei, foram eles que foram incompetentes e não foram capazes de mostrar o quanto aquilo era urgente. E continuou no seu pedestal, ainda acreditando que ele era imune a erros e que a sua atitude estava correta. Essa é a fábula, essa é a historinha que vai embasar a nossa reflexão de hoje. O que você achou dessa história? O que você aprendeu com ela? O que você se questionou? O que você questionaria alguém? Você conhece alguém do tipo do leão? Você já encontrou com pessoas que são assim? No texto, nós vamos falar sobre a altivez. A altivez é uma faceta do orgulho, porque esse livro fala sobre todas as faces, todas não, algumas faces do orgulho.
e nós elaboramos a altivez como uma delas. Não a altivez no sentido da dignidade, da honra, da hombridade. Não, não essa altivez. Aquela altivez de nariz empinado, de quem acha que é maior e melhor do que os outros, de quem não se coloca à altura da maioria porque acha que tem destaque por se acreditar maior. Esse tipo de temperamento, esse tipo de traço de personalidade. É sobre esse tipo de orgulho que nós vamos continuar conversando daqui a pouco. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenzi Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estamos conversando a respeito dessa fábula que tem nesse livro, Que Bicho Ainda Existe em Você, é a fábula do leão. E esse leão, esse personagem que era ali a autoridade e que era inacessível porque exigia 1001 estratégias para poder conversar com outros bichos, ou seja, estava ali intocável, ninguém conseguia se aproximar. E por essa dificuldade, porque ele se acreditava maior, ele se acreditava inacessível, ninguém poderia chegar de repente, ele não estava aberto para as pessoas, afinal de contas ele tinha que ocupar um lugar muito privilegiado, separado e distante da massa. Ele perdeu a chance de ficar sabendo de uma tragédia a ponto de poder se preparar para que aquilo não acontecesse. E de fato a tragédia aconteceu, a grande árvore da sua comunidade foi corroída, consumida por uma nuvem de cupins, e ele não admite o meia-culpa e continua dizendo que ele não errou em lugar nenhum, mas que todos os outros eram incompetentes e que o problema estava com os outros mais uma vez. Então nós estamos falando sobre a personagem, sobre o traço de personalidade do altivo, não altivo no sentido de dignidade, dessa pessoa que faz questão da própria honra, que isso é um mérito, isso é uma característica positiva. Mas daquele altivo que a gente fala, nossa, o que ele acha? Onde ele acha que ele está? Quem ele acha que ele é? Aquela pessoa que empina o nariz e se acredita maior e melhor e distante da maioria das pessoas. Se acredita diferente no sentido de ser superior. Esse era o leão. O leão da nossa história era assim. Ninguém se aproxima, eu sou maioral, não estou aberto, poucas pessoas me acessam, e nós estamos aqui tentando identificar esse traço de personalidade em nossas próprias vidas, nas pessoas que conosco convivem, para podermos entender que isso não traz nenhum benefício. Isso acaba sendo um muro que não me protege do que precisa, e sim me afasta daquilo que me faria bem. Então, nós estamos falando dessa pessoa, que muitas vezes somos nós mesmos, que acreditam que sabem tudo, que acreditam que são melhores do que os outros, que fazem questão de mostrar que as pessoas não entendem tanto quanto eles a respeito do que está acontecendo, que tem resposta para tudo, enfim. Aquilo que a gente sempre chama de o sabe tudo, A pessoa que acredita que é maior do que os outros. O que será que essa pessoa ganha sendo assim? É uma boa pergunta para a gente se debater. Por que será que essa pessoa se constitui assim? O que origina em nós essa autoimagem? Eu sou superior? As pessoas precisam merecer estar comigo, afinal de contas, elas são todas menores do que eu.
De onde vem isso? Por que será que isso se instala em nós? É uma outra boa pergunta. O que eu ganho? O que eu perco? Qual é meu benefício? Benefício seria talvez status, imagem, temor, as pessoas me temem. E eu quero ser temido, o que eu ganho sendo temido? Né? Será que vale a pena mesmo o custo-benefício disso? E aí eu me lembrei de uma outra história, que é de um livro, de um desses romances clássicos. Jane Austen é a autora, super reconhecida, e esse livro é um dos livros melhores e mais impactantes que já foi escrito. O livro se chama Orgulho e Preconceito, inclusive ele já existe na forma de talvez alguns filmes. Tem um que é mais recente, que é muito lindo, vale a pena ser visto. E essa história conta a respeito exatamente dessa divisão de classes, dessa pseudo-verdade de que estamos em lugares diferentes e um não pode acessar o outro, né? Isso nós nos equivocamos nessa construção. Uma coisa é existir ordem, e para existir ordem precisa realmente de papéis definidos. E existe o papel do líder, o líder precisa, senão a gente não sabe para onde vai. Então sim, precisa ter essas pessoas que a gente chama de o que são cabeça, como precisa daquele que é o braço, como precisa daquele que dá sustento sendo as pernas, como precisa daquele que é o coração e que representa a emoção. Todas as partes são importantes. Veja o nosso corpo. A cabeça, uau, a cabeça é um centro, né, de comando, é ela que comanda tudo, maravilha. Mas tira ela fora do corpo e vê se ela funciona. Não, porque é o coração que irriga essa cabeça, esse cérebro, para que ele possa coordenar o restante. Mas tira esse coração e mantenha esse coração e essa cabeça e retira os pulmões. A gente vai ver que o coração não vai conseguir levar oxigênio, porque é o pulmão que faz esse filtro, e assim vai. E assim vai. Então nós sabemos que todas as peças são importantes, cada uma na sua função. E o que é interessante, o que é legal, é quando esse organismo único, formado por muitas peças, ele está em harmonia, ele está em sintonia. Então, sim, precisa de um líder, precisa de um chefe, precisa de alguém que esteja olhando o todo, que lidere em termos de estratégia, de direção, e as pessoas vão olhando para ele, porque é ele que mostra para onde a gente tem que ir. Ótimo isso, não tem problema com hierarquias, né? Desde que esse todo não perca a sintonia, desde que o mais alto não entenda que ele é melhor, ele é diferente porque ele tem características que são interessantes para o lugar que ele ocupa. Assim como aquele que está sendo as pernas, a sustentação, também é importante para que ele se mantenha em pé. Porque se numa estrutura hierárquica a camada mais básica, que é aquela do mais baixo da hierarquia, que é quem sustenta e põe em pé a organização, se não tiver eles ali, ela cai e a cabeça vai parar no chão. Então, o que é importante? O importante é a gente ter consciência de que, sim, somos diferentes em habilidades, em competências, em personalidades, mas não significa que somos melhores ou piores. Nós nos complementamos para formar esse grande organismo que precisa funcionar em comunidade, precisa funcionar numa coletividade. Não dá para imaginar que um é separado do outro. Então o leão na nossa história, ele não poderia se ver à parte dos outros. Ele tinha uma função, sim, de proteção, de liderança, de hierarquia, do que for. Mas isso não queria dizer que ele poderia se manter à parte, distante, separado, porque o todo era garantido pela soma das partes. Né? Então, nesse livro Orgulho e Preconceito, conta um romance lindo. E esse romance é do Sr. Darcy, né, do Mr. Darcy, e da camponesa Elizabeth. E Elizabeth Bennet, ela faz parte de uma família
São muitas irmãs e é uma família que vive de uma maneira deliciosa. É uma casa de campo e eles convivem com a natureza, eles têm galinha, eles têm vaca, eles ordenham a vaca, eles fazem horta e elas convivem ali, elas leem embaixo das árvores, olhando um lago. É aquela imagem deliciosa de convivência tranquila, alegre, eles cantam, eles tocam piano, eles declamam poesia, aquela coisa bastante vitoriana, aquele romantismo daquele período em que a gente tinha essa cultura de poesia, de piano, né? Essa nostalgia. Então essa família era feliz, as filhas amavam os pais, eles se davam bem e estavam ali livres, né? Espontâneos. E chega então esse aristocrata, né? Essa autoridade, essa personagem rica, né, de destaque na sociedade, vem morar ali perto, num palacete. E esse filho dessa família conhece uma das filhas. Então o senhor Darcy conhece Elizabeth e eles se apaixonam. Mas ele entra num dilema. O dilema dele era o do leão. Como que eu vou me relacionar com essa casta? Dessa família que canta, que dança. Eu sou aqui, né, o engessado, eu sou o tradicional, eu sou o quadrado, eu mantenho minhas tradições, eu não posso sair de onde estou, cadê minha agenda? Ninguém chega perto de mim se não tiver agenda, eu não me misturo com classes. Ele estava nesse dilema. E aí o dilema dele era toda essa estrutura quadrada e o coração. O coração pedia, para com isso, não vale a pena, vai ser feliz. Vai entender o que é amor, vai conhecer, vai se relacionar, seja mais espontâneo, se misture para ver o que dá. O que você tem a perder, afinal de contas? Então existia um coração dele pedindo para que ele rompesse barreiras e existia uma tradição falando para ele, você é maior, você é melhor, não saia do seu patamar de altura. Então aquela altivez nesse sentido é bastante padronizado, né? E ele ficava nesse dilema e aos poucos o amor vai vencendo, ele vai quebrando, existe drama, muito drama nisso tudo. Não vou fazer um ato de spoiler aqui, não vou dizer como é que termina a história, para que vocês possam procurar o livro, que existe até em PDF, porque já é a direitos abertos. E existe esse filme que é lindo, que é esse romance, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Vale a pena. É uma boa forma de visualizarmos o quanto de prejuízo nós temos quando nos apegamos a essas convenções vazias que nos distanciam e que nos fazem acreditar que somos melhores uns do que os outros. Tem mais algumas coisas ainda para a gente pensar. Então, aguarda um pouquinho que a gente já volta. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Voltamos então para conversar um pouquinho sobre esses relacionamentos, quando existe a presença da altivez no sentido orgulhoso do termo, no sentido da personagem, da pessoa que se acredita melhor do que os outros. Nós falamos da fábula do leão, que faz parte do livro Que Bicho Ainda Existe em Você. Conversamos também sobre o livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. São livros que trazem, são histórias que trazem essa referência que costuma acontecer na sociedade quando nós, nos nossos relacionamentos, em algum momento nos acreditamos
maiores e melhores do que os outros e por isso nos vemos como inacessíveis, né? Dizemos, não me misturo com qualquer um, aquela pessoa não está à minha altura. Então, esse tipo de situação, aquela personalidade que muitas vezes somos nós mesmos, quando, por exemplo, acreditamos que estamos sempre com a razão, não pedimos desculpa, porque afinal de contas a gente não erra e quem não erra não precisa se desculpar. Não damos o braço a torcer, afinal de contas a gente normalmente tem mais informações e conhecimento do que os outros, enfim. Vocês conhecem alguém assim? Vocês se identificam com isso? O sabe tudo, aquele que sempre tem razão, aquele de que nunca perde um debate, aquele que não pede desculpa porque não acha que erra, sabe? Esse tipo, esse estereótipo mesmo, né? Aí, mesmo que seja estereótipo, a gente sabe que ele acaba existindo e muitas vezes é dentro de nós. Não que a gente seja apenas isso, mas muitas vezes nós somos isso, sim. E muitas vezes também encontramos outras pessoas bastante definidas nesse tipo de característica, de que, como diz o senso comum, a pessoa se acha, né? Ela se acha mais, ela se acha melhor, ela se acha diferente, ela se acha inacessível. E nós estamos aqui pensando qual seria o benefício, por que a pessoa acaba sendo desse jeito, o que leva ela a esse tipo de comportamento, o que ela ganha, o que ela perde, né? Chegamos então nos relacionamentos, né? Nos relacionamentos nós temos esse dilema. E vamos imaginar, se eu estou nessa posição, né, eu me sinto diferente, eu acho que eu sou melhor, normalmente sou eu que tenho razão, costumeiramente eu sei mais do que todo mundo, eu olho as pessoas como quem diz, ai meu Deus, esse povo, né, e eu me sinto nessa altivez, né? O que será que isso vai impactar na minha vida? Como é que isso vai refletir nos nossos relacionamentos, né? O que eu tenho a ganhar e o que eu tenho a perder, né? O que nós aprendemos? E podemos pensar também assim, e se eu não me sentisse tão altivo? Né? Se eu abaixasse a minha crista, se eu descesse desse altar onde eu mesma me coloquei, se eu descesse desse posto supremo e eu voltasse aqui para baixo e só experimentasse conviver, né? E tentasse me aproximar das pessoas, se eu apenas desconstruísse a ideia de que sou melhor. E eu perguntasse, será que eu sou melhor mesmo? Deixa eu ver. E se eu não acreditasse que eu sou melhor? Deixa eu prestar mais atenção nas pessoas. Esse é o exercício interessante que pode nos levar a ampliar a consciência. Então vamos pensar, o que eu ganho me relacionando com quem é diferente? Então, eu estou me identificando diferente dessas pessoas. Não me identifico com elas, não bate o meu pensamento, elas acreditam em coisas diferentes, a gente tem hábitos, costumes que são diversos. Enfim, aquela história de eu e eles, meu time e o time deles, minha religião e a religião deles, meu partido político e o partido político deles. Aquilo que separa e que a gente começa a fazer essa disputa no sentido de que vamos ver quem é melhor, sou eu contra eles não sabem o que fazem, o meu time é maior, o meu partido é superior, pobre coitados, né? Vamos supor que a gente desmontasse isso e por alguns momentos, por algum tempo, a gente aceitasse conviver um pouco mais próximo com esses outros, com os diferentes, com os opositores, com os inimigos, muitas vezes, nós entendemos como inimigos. O que nós teríamos a ganhar? Primeiro, a gente poderia ampliar o nosso olhar. No mínimo, a gente teria mais informações do que a gente tem hoje. Porque eles nos contariam o que eles veem com o ponto de vista deles, eles nos apresentariam os seus argumentos, que provavelmente eu nunca pensei, porque é totalmente diferente do que eu acredito. No mínimo, eu ampliaria a minha cultura, né? No mínimo, eu teria mais ideias do que eu tenho hoje. Eu teria também a oportunidade de praticar a resiliência, no sentido de que, ai, como é duro conviver com o diferente, olha o que ele está falando que é absurdo, não acho nada de... não concordo com nada, mas isso faz com que eu me... Mas eu vou conseguir, eu me fortaleço, né?
Eu não desmonto quando alguém pensa diferente de mim, quando alguém fala uma coisa que eu não acredito. Eu não surto, eu não fujo, eu consigo ficar. E isso que significa, sou mais forte do que eu era antes. Antes eu não conseguia entrar numa discussão de pontos de vista diferentes. Hoje eu consigo. Eu não me descabelo, eu não saio correndo, eu não bato no outro, eu não parto para a violência. Então eu me fortaleço. Eu também fico mais flexível. Porque eu aprendo a respira, calma. Ele tem direito de falar como você tem. Permita que ele seja quem ele é. Então, eu pratico a flexibilidade, eu não fico rígida no meu ponto de vista. Eu treino a paciência para não sair brigando, para não me descabelar, para não ofender. Conclusão, eu cresço. Eu amplio o meu ponto de vista, eu amplio minha consciência, eu treino emoções como paciência, resiliência, flexibilidade, né? E eu treino um avanço moral no sentido de passo a tolerar o outro, não condeno aquele que é diferente de mim. Eu incluo, isso é inclusão, isso é inclusão. Inclusão é eu aceitar o outro como ele é e permitir que ele conviva comigo como ele é. Eu não quero nem transformar, nem doutrinar, nem converter e nem excluir. Eu não quero lacrar, cancelar, eu não quero. Eu permito que ele seja quem ele é, que ele tenha a opinião dele. Isso sim é verdadeiramente inclusão. Eu aceito você como você é, como eu espero que você me aceite como eu sou. Então, quando nós aceitamos a experiência de trazer o diferente para perto, sem achar que ele é menor, nós temos todos esses benefícios, nós crescemos em tudo isso. Mas e se eu não quero essa experiência? Eu prefiro ficar com o meu time, com o meu grupo, eu prefiro ficar com a minha turma, e todo mundo que não se encaixa disso é pior que eu, não chega perto de mim, afinal de contas não merecem a minha companhia, porque eles são inferiores. Então eu vou convivendo só com quem pensa igual, eu vou convivendo só com quem bate o pensamento, eu vou convivendo com quem me obedece, eu vou convivendo com quem me agrada. O que eu ganho? Como é que vai ser isso com relação a mim mesma, né? Então nós percebemos, por exemplo, as minhas ideias vão sendo reforçadas e reforçadas e reforçadas. Eu vou ficando especialista numa coisa. Eu sei muito de uma coisa, mas eu não sei nada das outras coisas. Então é como se eu, para cuidar da minha, por exemplo, higiene, eu só soubesse lavar as mãos. Eu sou craque em lavar as mãos. Nossa, eu sei todos os melhores produtos, eu sei cada cantinho da minha unha, eu sei qual produto que é o melhor para cada coisa. Eu lavo as mãos de um jeito que ninguém lava melhor que eu. E é isso que eu sei fazer. Isso garante que eu saiba higienizar o meu corpo inteiro? Não. Eu não paro para pensar que existe cabelo, eu não paro para pensar que eu pisei com os meus pés em locais onde tinha bactérias. Eu não penso nas partes íntimas, eu não penso em nada. Eu só sei falar de higiene das mãos. Como é que isso pode me favorecer? Não seria melhor eu dedicar um pouco mais de tempo para conhecer as outras partes que também precisam ser higienizadas? O que adianta eu ser super especialista numa coisa e não ter ideia de outras coisas que também fazem parte da minha vida, que também podem me acrescentar, que também podem me fazer bem? Então, isso é uma das coisas que pode nos prejudicar. Nós vamos ficando limitados, estreitos, nosso ponto de vista vai ficando cada vez menor. O que mais? A gente fica na zona de conforto. Então aqui está gostoso, ninguém contra-argumenta, ninguém tem nada para falar que possa me provocar, porque afinal de contas a gente tem a mesma opinião. E quem está na zona de conforto não cresce. A gente precisa ser desafiados, né? A gente não tem trocas, porque a gente vai trocar o quê? Quer trocar uma maçã por outra maçã? As trocas são legais quando a gente troca uma coisa que a gente tem de monte por algo que a gente nunca viu. Isso que fomenta as trocas. Eu tenho uma coisa que você não tem, você tem uma coisa que eu não tenho. E se a gente trocar, agora eu tenho duas coisas, a que eu tinha e a que você me deu e vice-versa. Então quando eu fico só com quem pensa igual, eu me privo da diversidade, de conhecer coisas diferentes. E eu fico nesse prazer sonso, nessa acomodação, nesse lugar comum. Aí passam os anos, passa uma vida e eu continuo exatamente onde eu estava.
Então, quando nós nos misturamos, quando nós descemos dos nossos pedestais, quando nós damos o direito do outro ser importante, quando nós validamos as outras pessoas que são diversas, isso é aproximação, convivência e inclusão. A gente vai ser desafiado? Vai ser difícil? Vai, a gente vai ficar, porque a opinião não bate, mas se eu souber lidar com isso, ao lidar com isso eu cresço, eu amadureço, eu me aprofundo, eu amplio, eu saio da zona de conforto, eu fico mais flexível, enfim, a gente só sai ganhando, mas precisa de esforço, precisa de boa vontade e principalmente de uma dose de humildade. Talvez seja isso que esteja faltando na nossa sociedade de hoje. Cadê a humildade? Todo mundo sabe de tudo. Ainda que sejam antagônicos nas opiniões, os dois lados, todos os lados acreditam que detêm a verdade. Cadê a humildade? Ninguém se questiona. Espera aí, será que eu sei tudo mesmo? Será que o outro não tem nada para me acrescentar? Alguém anda se perguntando isso? Eu não tenho visto. É uma guerra para descobrir quem sabe mais, para ver quem é o mais forte, e os cupins estão chegando. E nossas estruturas estão correndo risco. E nós estamos correndo o risco de daqui a um tempo olhar para trás e falar o que nós fizemos. Ficamos debatendo para ver se tinha agenda, quem vai chegar perto de mim, quem tem razão, e não vimos essa nuvem que estava chegando e desestruturando nossas bases. Vamos prestar atenção nisso. Não vale a pena ficar debatendo para ver quem tem razão. Vale sim um pouco de humildade para vigiar o que de verdade tem importância. Nossas estruturas básicas da sociedade, família, educação e valores morais universais, ética. Cuidado para que esses cupins não corroam isso, porque estamos desatentos, brigando para ver quem sabe mais. Vamos pensar sobre isso.